Davi é uma figura proeminente no Antigo Testamento da Bíblia e é conhecido por suas habilidades como pastor, guerreiro e rei. Ele é considerado um dos maiores reis de Israel e é muitas vezes lembrado como o autor dos Salmos. Sua história é principalmente encontrada nos livros de Samuel e Crônicas. Como rei, Davi unificou as tribos de Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital e trazendo a Arca da Aliança para a cidade. Ele é muitas vezes lembrado como um líder guerreiro e um poeta inspirado, sendo atribuída a ele a autoria de muitos salmos encontrados no livro de Salmos. A história mais conhecida sobre Davi é a sua vitória sobre o gigante filisteu Golias, usando apenas uma funda e uma pedra. O relato da luta entre Davi e Golias é encontrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Essa história destaca a coragem, a fé e a confiança de Davi em Deus diante de um desafio aparentemente insuperável. Na época, o povo de Israel estava em conflito com os filisteus, e um dos guerreiros filisteus mais formidáveis era Golias, um gigante de altura extraordinária que tinha outro soldado apenas para carregar-lhe o escudo. Golias desafiou os israelitas para um combate singular, propondo que um guerreiro de cada lado representasse seu povo e lutasse com ele. No entanto, nenhum dos soldados de Israel se dispunha a enfrentar Golias devido ao seu tamanho e força assustadoras. Foi nesse contexto que Davi, o jovem pastor que mais tarde se tornaria rei, chegou ao acampamento israelita. Davi estava lá para levar mantimentos a seus irmãos, que eram soldados no exército de Israel. Ao ouvir o desafio de Golias, Davi se ofereceu para lutar contra ele. O rei Saul inicialmente relutou em permitir que Davi enfrentasse o gigante, mas Davi explicou que já havia enfrentado ursos e leões para proteger seu rebanho e confiava na proteção de Deus. Ao enfrentar Golias, Davi recusou a armadura tradicional de guerreiro e optou por confiar em sua funda e pedras lisas do ribeiro. Davi desceu a um riacho para apanhar 5 pedras lisas que pôs na sua bolsa. Depois tomou a funda e foi ao encontro do gigante. Davi disse: "Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu o enfrento no nome de Jeová. Hoje Jeová entregará você na minha mão e eu o golpearei." Então, com uma única pedra, Davi atingiu Golias na testa, derrubando o gigante. Essa vitória surpreendente de Davi sobre Golias é frequentemente interpretada como um exemplo de como a confiança em Deus e a coragem podem superar obstáculos aparentemente impossíveis. A história ressalta a importância da fé, da humildade e do poder de Deus em auxiliar aqueles que confiam nele, independentemente das circunstâncias desafiadoras ao seu redor. Após matar Golias, Davi não fugiu imediatamente. Pelo contrário, ele permaneceu no exército de Saul por algum tempo e serviu como um oficial. A fuga de Davi aconteceu mais tarde, quando a popularidade dele cresceu e o ciúme e a inveja de Saul aumentaram. A narrativa bíblica em 1 Samuel, versículo 18 em diante, descreve como a atitude de Saul em relação a Davi começou a mudar. Após a vitória sobre Golias, Davi foi colocado à frente de muitas batalhas bem-sucedidas, o que aumentou sua popularidade entre o povo e causou descontentamento em Saul. Em 1 Samuel capítulo 8 e 9 está escrito: "Mais tarde, voltando o exército da luta contra os filisteus, as mulheres cantaram: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." Saul ficou com ciúme, porque isso dava mais glória a Davi do que a Saul. A partir deste momento, Saul não olhou para Davi com bons olhos. A partir desse ponto, a relação entre Saul e Davi se deteriorou, culminando na tentativa de Saul de matar Davi com uma lança durante uma de suas crises de raiva. Davi então fugiu para escapar da perseguição de Saul. Davi passou um tempo fugindo pelas montanhas e desertos, evitando as tentativas de Saul de capturá-lo e matá-lo. Durante esse período, Davi reuniu um grupo de seguidores conhecidos como os Valentes de Davi e viveu em locais remotos como cavernas para evitar a detecção por parte do exército de Saul. Esse período de fuga é descrito em vários capítulos de 1 Samuel, principalmente nos capítulos 19 a 24. Chegamos ao fim de mais uma fascinante história de fé. Se você gostou do vídeo, por favor curta e se inscreva em nosso canal.
Fique ligado para mais incríveis relatos bíblicos.